Em 2024, tivemos a promulgação da Lei 14.831, que trata sobre a saúde mental dos trabalhadores. Também tivemos alterações na NR1, que começará a vigorar agora em maio de 2025. O Contrafluxo hoje traz o tema a atenção à saúde mental dos trabalhadores nas organizações contemporâneas e a inclusão dos riscos psicossociais na NR1. Eu sou Fernanda Siqueira e hoje estou tendo o prazer novamente de estar conversando com essa super psicóloga, Tatiana Oliveira. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre novos assuntos, novas temáticas, né? Com certeza, temas importantes, não é isso? Sim. E para a gente não esquecer, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal. Além de não deixar de fazer inscrição, porque eu estou vendo que tem gente que está curtindo, compartilhando e não está se inscrevendo. Olhe lá, viu, gente? Bem, Tati, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a saúde mental dos trabalhadores. Agora, as empresas terão que verificar, orientar e controlar os riscos psicossociais. Além disso, as empresas terão a obrigação de estar criando programas de gestão de controle de estresse, além de dar treinamento a líderes e também fazer um controle psicológico contínuo dos empregados. Qual seria a importância de cuidar da saúde mental no mundo contemporâneo? Até pouco tempo atrás, até algumas décadas atrás, a gente tinha muito afastamento de licença-saúde, né? Afastamento do trabalho decorrente de lesão por esforço repetitivo, algumas questões mais voltadas para os fatores de risco físicos, químicos, biológicos. Atualmente, a gente tem teve uma reviravolta nas últimas décadas, né? E o afastamento hoje vem muito pelo adoecimento mental. Pesquisas recentes dão conta de que o afastamento hoje acontece mais em decorrência de adoecimento mental. Então, assim, transtornos depressivos, questões relacionadas ao burnout, que é o esgotamento, né, pelo trabalho em decorrência da atividade laboral. Também questões relacionadas à ansiedade, muito comum. Então, hoje a gente tem uma nova visão em relação a esse afastamento do ambiente de trabalho. Exatamente. A NR1, nós sabemos que é uma norma regulamentadora, que ela é feita pelo MTE do Brasil, o Ministério de Trabalho e Emprego. Ela faz parte de outras NRRs que são voltadas no que tange à saúde e à segurança do trabalhador. Agora, em 2025, houve a inclusão dos riscos psicossociais na NR1. O que é que muda com isso? Cuidar da saúde mental no ambiente laboral, a gente precisa desmistificar um pouco isso, porque ele virou um fator crítico de sucesso. Então, não é meramente um preenchimento, uma adequação a uma lei, mas é uma questão de sustentabilidade do negócio, né? Então, os riscos que anteriormente, como eu acabei de falar, eram relacionados a fatores físicos, químicos, biológicos, hoje a gente tem a inclusão, dada essa quantidade, esse aumento de afastamento por conta de problemas de saúde mental, a gente tem uma inclusão da NR1, na NR1, dos fatores de risco psicossociais. Exatamente. E aumentou muito, né, o burnout? Muito, muito. E, assim, a gente se preocupa, né? O que a gente mede quando a gente vai? Por que a NR1, os fatores de risco psicossociais? Se observa questões relacionadas a assédio moral, a sobrecarga de trabalho, a esse esgotamento, muitas vezes pessoas que são submetidas a um determinado nível de pressão no ambiente laboral, que é típico da contemporaneidade. A ansiedade, aliás, a nossa sociedade é uma sociedade ansiogênica, né? A contemporaneidade já nos conduz a isso. Mas no ambiente de trabalho a gente tem visto níveis de pressão cada vez mais elevados. Isso. Existem vários fatores, né, que colaboram para o adoecimento mental dos trabalhadores. Alguns desses fatores seriam assédio moral, assédio sexual, discriminação, metas e prazos impossíveis, né, de estar sendo cumpridos, e além de uma carga excessiva de trabalho, como você falou. Qual seria a visão, no caso, a identificação das empresas nesses fatores de risco e quais as ferramentas que eles poderiam estar utilizando para poder amenizar esse adoecimento mental nos trabalhadores? Normalmente, eu costumo usar muito a pesquisa de clima organizacional, né? E o que é que eu faço? Eu já fazia uma escuta desse colaborador, e a pesquisa de clima organizacional, ela vai em 4 dimensões, que são estilo de gestão, o relacionamento interpessoal entre colegas,
Também autonomia e inovação. Esse colaborador, ele se sente autônomo no seu processo de trabalho, né? Ele se sente com capacidade de inovar e também a dimensão da valorização e reconhecimento. O trabalho que ele realiza é um trabalho que tem um reconhecimento. Então, a pesquisa de clima, ela é o primeiro passo, né? Aliás, antes disso, a gente também faz uma escuta das lideranças para explicar o que é a NR1. Eu estou trabalhando com essas consultorias. Fazendo as consultorias nas empresas, não é isso? Exato. Então, primeiro a gente faz uma espécie de diagnóstico. Vamos ver o que é que a gente vai encontrar. Então, não é meramente eu chegar na sua organização, ó, eu vou aplicar aqui um questionário e pegar esse questionário e colocar ele lá, anexar no programa de gerenciamento de riscos para o caso de uma fiscalização. Isso não é você monitorar os fatores de risco psicossociais. Então, é preciso ir para além do mero preenchimento de formulários, de uma pesquisa de clima, por exemplo. Qual é o resultado disso aqui? E agora, o que a gente vai fazer com esse resultado, né? Então, muitas vezes, casos de assédio moral, casos de pressão exacerbada no ambiente de trabalho, de burnout, metas abusivas. Isso. Então, é necessário fazer uma escuta desse colaborador, não só da liderança, mas também do colaborador. Então, se eu for aplicar uma pesquisa de clima para você, por exemplo, eu sento antes de aplicar o questionário e eu te escuto. Vai ter essa conversa antes, não vai ser, conversa, né, somente o questionário, não. Vai ter uma conversa, você vai sentar, e ali nessa conversa que você realmente pode sentir, isso, né? Exatamente. E nada melhor do que o psicólogo que está, né, que está pronto para poder estar lidando com essas demandas. Sim. E assim, essa escuta sensível e depois o preenchimento desse relatório, o preenchimento dessa pesquisa, ele gera um relatório que a gente chama de relatório de devolutiva, em que eu encaminho, não é só entregar, anexa lá no PGR, né, no Programa de Gerenciamento de Riscos, mas tá bom, a gente tem essa problemática aqui, de que forma a gente pode resolver? Muitas vezes, uma inadequação num cargo pode estar gerando uma insatisfação no trabalho e isso é super fácil de resolver. Muitas vezes são questões simples, existem questões mais complexas, então a gente também faz uma proposta de ações para as lideranças, para que elas também entendam o que é prioritário, o que é possível fazer agora. Nem sempre você pode alcançar tudo de uma vez só. Outra coisa super importante, coloque o colaborador como partícipe desse processo. Isso que eu ia questionar você. Vai ter programas, vão ter palestras, tudo isso voltado para a NR1? São, para esse contexto? De acordo com o diagnóstico, conforme a gente... Análise, né, a análise que é feita, vão ser identificadas ações, né, vão ser propostas ações, e a partir daí, sim, se desenvolve todo um cronograma de ações baseado naquilo que é prioritário, que naquele momento é possível. Está sendo apresentado. Existem questões que são mais urgentes, outras não. Podem esperar mais organização. Ela envolve o trabalhador. A execução, a realização desses planos de ação, ela fica muito mais fácil. E é uma questão de sustentabilidade do negócio. Entendi, com certeza. Vai ser muito bom isso. E qual seria o papel da liderança nesse contexto, nesse processo? Bom, tem uma máxima, né, na Bíblia que diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, não adianta dizer, tá bom, faça, vou te contratar, você aplica, que faz a gestão dos fatores de risco psicossociais e pronto, acabou. Quando a gente adentra numa organização, a gente não se prende, como eu disse, meramente a gente fica um tempo naquela organização, porque para além de aplicar, propor ações, a gente acompanha se essas ações estão sendo efetivas. Então, tem todo um processo de acompanhamento desse trabalho que a gente fica ao longo do tempo. Chegamos a ficar cerca de 1 ano acompanhando o processo numa organização. Não é um processo assim rápido, não. É um processo realmente lento. Não. Que vai estudar mesmo ali, né? Agora, sim, é importantíssimo que as lideranças abracem a causa, que elas, de fato, entendam, internalizem a importância de gestão dos fatores de risco psicossociais, porque a partir daí é que ele vai promover, de fato, a saúde mental no ambiente organizacional. E os colegas também têm que ficar de olho, não é, Tati? Sim. Né? Ter uma atenção maior com o colega, porque às vezes está ali
não está falando nada, mas a gente está observando. Eu mesma já tive, né, passei por uma situação que eu observei um colega que estava diferente e também já fui observada. Então, eu cheguei e perguntei, tá tudo bem? Porque quando a gente pergunta, tá tudo bem mesmo? O que é que acontece? Eles se sentem acolhidos. Quando a prática, né, do gerenciamento de fatores de risco psicossociais, quando ela é internalizada na organização como um todo mundo vira monitor da saúde mental dos trabalhadores, do colega, do líder, do superior, do subordinado, né? Enfim, tem um envolvimento. E é necessário eu falei assim, propor ações. Existem ações que elas extrapolam as fronteiras organizacionais. Então, por exemplo, a atividade física, incentivo à atividade física, envolvimento com atividades culturais, artísticas. Eu sou uma adepta da arte, você né? É uma adepta da arte. Eu tenho que a arte cura, Com é certeza, fato, né? é. Então, assim, incentivo a atividades culturais, atividades físicas, o congraçamento, as confraternizações que acontecem, não meramente para cumprir. É Natal, a gente vai fazer uma confraternização de Natal. Mas como colocar isso em prática? Esse discurso a empresa é uma família. É um discurso um tanto quanto falacioso, porque não é uma família. Você trabalha, você está vendendo a sua mão de obra para aquela organização. Mas isso não quer dizer que você tenha que ter ali um inimigo à sua frente, né? Onde você vai todo dia e como se fosse um trabalho forçado, Isso, né? porque Não, né, acaba prejudicando a produtividade e o adoecimento. E o ambiente de trabalho, ele pode ser um ambiente de trabalho salutar, Sim. né, que contribua tanto para a vida do sujeito, como também para a saúde organizacional, né? O sucesso, como eu falei no início, é fator crítico de sucesso. E o que é? Você cuidar da saúde mental virou fator crítico de sucesso. É importante atentar para essas questões, porque isso vai ser bom também para o bolso do empresário. Exatamente, a organização, não só, com certeza. Não só para o trabalhador, né? Isso. Então, é todo um pensamento ali voltado, uma coisa ligada à outra e buscando sempre resultados e a criação de vínculos realmente verdadeiros e né, e isso que você traz também, Fernanda, de um colega ao lado eu identifiquei. Sim. Não raro você encontra, né, no dia a dia, você convive com aquelas pessoas ali mais tempo do que você convive com seus familiares, né? Então, estar atento, tanto o líder precisa conhecer a equipe, como todos precisam se conhecer. Né, para ajudar, auxiliar. Muitas vezes são problemas da vida pessoal. Outra história também que é uma falácia. Deixe seus problemas pessoais do lado de fora e entre na empresa somente para o trabalho. Você não consegue, você não fragmenta o sujeito, ele é um só. Né? Então, quando ele chega no ambiente laboral, ele traz toda a carga que vem da vida pessoal e vice-versa. Quando ele vai para casa também, ele leva questões do trabalho que muitas vezes, fatores estressores no ambiente de trabalho, isso também acaba repercutindo na vida pessoal. Então, é importante, não é um processo de invasão da vida do sujeito, mas é um processo de acolhimento, de escuta e de humanização das relações de trabalho. Exatamente. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. E quais seriam as consequências e penalidades que as empresas irão sofrer caso não coloquem em prática, né, esses riscos, essa atenção aos riscos psicossociais? A primeira coisa que a gente pensa é no bolso, né? Claro, o não cumprimento da lei vai culminar em penalidades, em multas, enfim. Mas a gente também, pensando no bolso do empresário, né, da organização, a gente tem que pensar que o cuidado com a saúde mental, o não cuidado com a saúde mental pode inviabilizar um negócio. Muitas vezes, um problema de um clima ruim no ambiente de trabalho, ele pode minar todo um resultado, todo o desempenho. Então, acontece o quê? Pode haver queda de produtividade. Isso. Pode haver... Eu tenho um caso mesmo que eu atendo fora daqui, então eu posso comentar rapidamente. É um caso de uma síndrome de burnout em que o trabalhador, ele está afastado e quando ele retorna, isso acontece, é muito comum, quando ele retorna para o ambiente laboral, para suas atividades laborais, ele começa a ser discriminado no ambiente de trabalho, inclusive, principalmente por líderes, pares, né? Por quê? Porque é algo que é invisível.
né? A dor de uma depressão, de um embotamento afetivo, a dor de uma ansiedade, é de ordem subjetiva, você não consegue, ele não está ali ao alcance dos olhos das pessoas. Então, quando você fratura uma perna, tem um acidente, está ali, as pessoas estão vendo que você está convalescendo. E agora, o subjetivo... as questões, os fatores psicossociais, eles não ganham tanta credibilidade no mundo corporativo por conta exatamente de serem fatores subjetivos, né? Então não estão ao alcance dos olhos das pessoas. Então, para além da multa, da questão financeira, né, pecuniária, há também um risco de insustentabilidade desse negócio, um risco de perda de talentos. Uma coisa que eu esqueci de falar, muitas vezes as pessoas podem usar as empresas como ponte. Tinha uma frase da Frida Kahlo que ela dizia assim: onde não tem amor, não te demores. Ou é o contrário, não te demores onde não tem amor. E isso vale também para o ambiente organizacional. Não te demores onde não te valorizam, né? Então, por exemplo, se você entra numa organização, trabalha, você dá tudo de si, você cria uma expectativa de ascensão naquele emprego, você cria uma expectativa de ter o seu trabalho reconhecido, de valorização, de ter autonomia na gestão dos processos que você conduz, e isso não acontece. Isso gera uma frustração. Você se demora nesse trabalho? Não. O que é que você vai fazer? Na verdade, até às vezes se demora, porque é uma necessidade, é todo um contexto de vida, mas não está bem. Mas a primeira oportunidade que você tiver, você vai sair. Isso mesmo. Né? Então, olha que perda que essa organização pode ter, porque ela muitas vezes investe em capacitação técnica, é dinheiro, é recurso que está sendo investido ali. Isso, e muitas vezes a não felicidade, ele não está feliz, essa pessoa não está feliz no ambiente laboral, vai fazer com que numa primeira oportunidade ela saia. Existem, inclusive, colaboradores que se submetem a sair de uma empresa, se submetendo a ganhar um pouco menos do que o que ela ganhava, porque está em busca de um clima de trabalho melhor. Exatamente. Né? Onde ele vai ter relacionamento, onde não tem a situação de assédio moral, assédio de toda a ordem, né? Uma das coisas também que a gente faz é a construção de cartilhas, né? Para sensibilização e disseminação dessa cultura de combate mesmo, combate ao assédio moral, combate ao assédio sexual, né? De promoção da melhoria do clima, promoção da saúde mental. Então, não seria só as cartilhas, mas também as palestras. Sim, palestras. Isso já, quando a gente faz uma consultoria, a consultoria já está todo... insere o programa, já existem programas de palestras 2, 3 vezes ao ano, né? Então tem a gente oferta todo um programa para a organização. Está dando esse suporte, né? As organizações, exatamente. Tati, como é de praxe do nosso programa, quero saber hoje qual vai ser a reflexão, ou a frase, ou a pergunta que você vai deixar para os nossos ouvintes. Bom, a gente está aqui, a gente costuma muito, normalmente, né, nesses normativos que são impostos, enfim, regulamentados por lei, a gente costuma muito vilanizar a organização e vitimizar o trabalhador. E a reflexão que eu deixo é que saúde mental é responsabilidade de todos, não só da empresa, mas de cada um também, né? No seu processo de autoconhecimento, no seu processo de cuidado de si, né? O que fazer para cuidar da minha própria saúde mental, até para que isso também venha repercutir no ambiente de trabalho que eu estou ali me relacionando com várias pessoas. Então, não entremos numa lógica de vilanizar a organização e vitimizar o trabalhador. Todos são responsáveis, né? Todos são corresponsáveis na promoção de saúde mental no ambiente de trabalho. Isso mesmo, muito importante. E agora deixe seus contatos. Você está dando consultoria. Como é que está aí sua vida? Agenda apertadinha. Porque realmente, eu vi que esse último mês foi assim, aquele burburinho, meu Deus, as empresas têm que contratar, tem que estar com as pessoas. Como é que está você? Bom, então... Está dando consultoria? Estou, sim. Eu trabalho com consultoria, tem algumas organizações que já me contactaram, né, para
a gente fazer esse trabalho de mapeamento. Agora, eu faço um trabalho diferenciado, não é meramente, então eu já leio a cartilha na hora que eu encontro com o gestor, não é meramente preencher um formulário, mas a gente faz um trabalho que a gente acompanha todo esse programa aí que você falou, né? Aqueles colaboradores ali, inclusive, quando há necessidade de suporte psicológico, a gente faz os encaminhamentos, faz aquela escuta emergencial e faz os encaminhamentos para atendimento psicológico quando são casos mais graves, que necessitam de um suporte maior. E para me encontrar... Sim, isso que eu ia falar. Cadê os contatos? @matiz.psicologia e o contato é o 71991452187. E aí, anotaram? E anotaram, pessoal? Pois é, hoje a gente trouxe um tema muito importante. Muito obrigada, Tati, por sua presença. Eu que agradeço. Né? Um tema que, assim, realmente, com certeza, hoje, tudo que você falou abriu a mente dos profissionais também que queria saber o que é essa lei, o que vai acontecer. E também as organizações, né? Hoje, realmente, com certeza, as dúvidas foram sanadas. Obrigada. E qualquer coisa é só manter contato. Com certeza. E aí, fez sentido para vocês? Então, não deixem de curtir, comentar, compartilhar e se inscreverem no canal, ok? Muito obrigada, pessoal, pela audiência e também ao Estúdio 585 pela oportunidade.